Foi um momento que eu tentei de toda forma procrastinar e não abrir minha boca. Mas eu já vinha falando em rede social, mas eu estava me querendo e adiando para vir aqui, botar o play aí nesse humilde celular e tratar. Infelizmente um dia teria que chegar. O que eu tenho a dizer sobre os posicionamentos recentes do professor Olavo de Carvalho? Não preciso dizer sobre o que eu acho dele, o que eu sempre achei dele, como intelectual, como uma pessoa que trouxe uma contribuição inegável, positivamente falando, para nós, para a intelectualidade brasileira. Isso aí é inegável. O problema foi, vamos ter que fazer uma análise bem cronológica, bem detalhada, para entender por que as coisas chegaram até o atual momento. Em 2017 teve aquela situação dele com a filha, né? A filha, movida pelo dinheiro, se vende para sabe-se lá quem, né? E se junta com o que há de pior na internet, o que há de pior. Inclusive gente que com certeza está por trás de alguns que estão que nem urubus. Estou só fazendo um parênteses, estão que nem urubus, se infiltrando em pessoas que de boa intenção estão muito chateadas com o professor Olavo de Carvalho por causa disso. Eu dou simplesmente faço uma observação para você que está se ligando em qualquer pessoa no Twitter que se infiltra, por exemplo, no grupo dos Olhos Verdes. Aí pronto, aí aparece uma pessoa que um tempo desse era Lula, não sei o que, agora está metendo cacete no Olavo. Eu não estou falando mal do pessoal dos Olhos Verdes, estou falando de pessoas que se infiltram, aproveitando-se da boa índole das pessoas, certo? Isso sempre aconteceu. A pessoa se volta contra o Olavo de Carvalho, vem um bando de marginal, um bando de filho da puta, que nem urubu, se aproveitar da raiva de alguém, certo? Voltando, esse mesmo grupo comprou, pelo visto comprou a consciência da filha do Olavo de Carvalho, e ela se tornou inimiga. Isso obviamente derrubou muita coisa do professor em termos de emocional dele. Ele passou por cirurgia, quase morreu, e de 2018 para cá ele vem tendo uns comportamentos muito estranhos. Venho acompanhando constantemente a linha do tempo dele, o que ele publica, e eu achei muito estranho um dia que ele compartilhou um vídeo do Dom Werneck, o Dom Werneck falando que a China estava produzindo ovo de plástico. E nesse momento eu percebi, caceta, tem coisa errada aí. Aí, mano, se passa tanta coisa importante para se tratar. O que o professor Olavo trata? Terra plana. Ele vai falar com um tal de Afonso, um panaca, embusteiro. Aí demora um tempo, ele tá lá seguindo quem? Thiago Lima, meu amigo, compartilhando o Thiago Lima. Aí aparece um maluco também, que ele também vive um tempo desse, estava compartilhando direto, o cara que se diz juiz e tudo mais. Aí, se você for ver, ele se tornou um desses aí, que nem pessoas comuns que acreditam em qualquer idiota que fala coisas sensacionalistas na internet. De 2018 para cá. Isso a gente tem que contextualizar. Não é simplesmente isso não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que ele simplesmente virou o cão. Não foi. Existe todo um processo por trás que tem como a grande semente a rebelião da filha. A grande questão é, o que eu poderia dizer ao Olavo é o seguinte: o Brasil não tem culpa de qualquer tipo de erro que você, como um pai de uma filha primogênita, cometeu com ela. O Brasil não tem culpa, o presidente da República não tem culpa, entendeu? E tá muito claro, pelo menos para mim,
que o professor Olavo de Carvalho entrou nesse tipo de círculo vicioso, em que está piorando, está se contradizendo com várias coisas que ele dizia antes, se contradiz com uma facilidade tremenda. O que a gente pensa, meu irmão, ou o sujeito ele está mostrando alguma coisa do caráter dele que até então a gente não percebia, ou então, que eu acho o correto, ele simplesmente está com muito problema dentro da alma dele, do coração dele. O coração dele está cheio de problemas, muito possivelmente por causa da filha dele, e isso quase levou ele para a morte, porque ele, naquele período, 2017, 2018, ele passou por cirurgia, passou por um problema e quase veio a óbito. Tá, pela graça de Deus, está vivo ainda, mas isso não significa que as coisas morreram por ali, não. Infelizmente, esse fantasma continua atormentando a pessoa dele e, infelizmente, isso acaba, a consequência desse tipo de coisa acaba dizendo respeito a nós, porque da mesma forma que ele ficou frágil para qualquer idiota de teoria da conspiração, que inclusive é capaz de dizer que a Terra é plana, ele obviamente ele vai se deixar abduzir por qualquer besta aí que fica jogando teoria do fim do mundo, e o professor Olavo, ele acredita. Esse que é o grande problema. Então, esse é o meu diagnóstico. É o que eu acho do que está acontecendo. Eu quero muito não crer que o professor Olavo de Carvalho, no fim das contas, era um tremendo de um mau caráter. Eu quero crer que o professor Olavo é uma pessoa que tem um grande caráter. Claro, defeitos todo ser humano tem. Ele deve ter errado, como todo pai de filho primogênito erra. Bom, o filho primogênito é o que apanha mais, é o que se fode mais na mão do pai e da mãe. Como é que ele não errou? Com certeza errou em uma época que ele era uma pessoa que errava bastante, né? O Olavo que a gente conhece hoje está muito além do que ele obviamente era na sua juventude transviada, né? E não é por isso que a gente vai jogar fora o que o professor Olavo tem de valor. Até mesmo o Joey Patriota, que é um intervencionista, que é um cara ultramilitarista, militarista roxo, vê o que ele fala do professor Olavo. Ele não detona, não acaba com o professor Olavo. Ele sabe que o professor Olavo é uma pessoa que tem muito valor. É óbvio que ele não converge com muita coisa do que o professor Olavo fala, da mesma forma que eu não converjo com muita coisa que o Joey Patriota fala. Porém, a gente tem que saber separar as coisas. O professor Olavo, ele está numa condição muito complicada e infelizmente se tornou escravo dos sentimentos maus que ele acabou colhendo de uns tempos para cá, e ele está sendo usado por pessoas que são ardilosas, pessoas que estão sim ligadas à velha política, ligadas a PSD, ligadas a tudo quanto é partido desses aí, falam tanto de centrão, mas o pessoal aí que tem empresa de livro é ligado assim a PSD, a democratas, né? Nesse lado aí ninguém fala de centrão, ninguém fala nada, né? Mas aos poucos a gente vai tratando desses assuntos. Porém, o que eu gostaria muito que acontecesse é que Deus tocasse o coração do professor Olavo de Carvalho, porque ele não está dentro de si, ele está totalmente fora de si. Uma pessoa que já chegou ao ponto de ser capaz de acreditar em ovo de plástico, acreditar que um tal de Afonso é uma pessoa bem intencionada naqueles questionamentos que ele faz. Ele já vem dando várias evidências de que ele está muito mal, e há muito tempo. Só agora que ele está se rebelando contra o presidente Bolsonaro é que realmente a gente está percebendo que, opa, tem alguma coisa errada por aí. Mas, infelizmente,
os pequenos problemas já vinham acontecendo. E cabe a nós fazer o quê? Praticamente ignorá-lo. Porque não dá para simplesmente chegar e primeiro cancelar, não dá, isso está errado. Se aparecer gente querendo cancelar, cancela o sujeito que vem com esse papo de querer cancelá-lo. Não vem com esse papo de cancelar. Mas também a melhor coisa é deixá-lo escanteado, já que ele não está numa condição tão boa assim. E rezar para que Deus toque o coração dele, porque eu sinceramente não vejo outra coisa a não ser simplesmente pedir para que Deus intervenha nessa situação, porque é uma situação muito complicada, que envolve coisas muito complicadas da vida pessoal do professor Olavo de Carvalho. Isso é o que eu acredito. Eu gostaria, como eu já disse antes, eu gostaria muito de crer que não é algo tão obscuro assim, mas sim algo que está diante de todos os nossos olhos. É o que eu acho.